Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede nesta noite de poder posicionar-me à frente desse instrumento para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pela vida da minha filha, agradeço a Deus pelo meu lar, pela minha casa, pelo meu trabalho, pelos meus companheiros, pelos meus patrões. Agradeço a Deus pelo pão, pela água, pelo vestir. Agradeço a Deus pela minha salvação em Cristo Jesus. Eu louvo e exalto a Deus por tudo até aqui. Agradeço por esse dia, o quarto dia deste novo ano, o ano de 2019, onde louvamos, exaltamos e bendizemos a Deus, dando a Ele graça por esse novo ano que estamos a palmilhar. E certo de que muitas coisas nos espera e estarão à nossa frente, mas que todas elas nós iremos ultrapassar. Louvo a Deus pelo ano velho que passou, pela oportunidade de ter passado por ele ao lado da minha filha. Louvo a Deus por tudo quanto Ele tem sido na minha vida, na vida da minha filha até o momento. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Queridos, amados irmãos e amigos, eu quero nessa oportunidade convidar-vos a ler uns versículos da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, no versículo de número 66 ao versículo de número 69, que nos diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Lemos um versículo a mais do que nos tínhamos referido a ler. Queridos irmãos, amados, não é fácil, não está fácil servir a Deus, ser crente, defender a verdade, não está fácil. E isso eu me refiro dentro das nossas igrejas. Antigamente nós falávamos isto, nos referindo ao mundo lá fora. Quando nós dizíamos que não está fácil ser crente, que não está fácil pregar a palavra de Deus, que não está fácil defender a verdade, nos referíamos
há lá fora, no mundo, fora da igreja, no que tange respeito àqueles que não são crentes, em não nos aceitar, em não aceitar a palavra que nós pregamos, em não aceitar a verdade que nós defendemos. Mas nos dias que nós estamos vivendo, quando dizemos tais palavras, hoje nós estamos nos referindo a dentro da igreja, no meio cristão, no meio evangélico. Nós estamos hoje nos referindo àqueles que se dizem crentes, salvos, servirem a Deus, irem para o céu. Lamentavelmente, hoje, quando dizemos tais palavras, estamos nos referindo a dentro das nossas igrejas. Porque eles não querem aceitar a palavra. Eles não querem aceitar a forma de palavra que Deus nos deu. Mas eles querem impor a forma, o tipo de palavra que eles querem ouvir e que se tem que pregar, que se tem que falar, que se tem que defender dentro das nossas igrejas no meio cristão. Mas a palavra de Deus mesmo, como ela é, como ela deve ser pregada, como ela deve ser defendida, a igreja, os crentes não a aceita mais. Isso é fato, isso é verdadeiro, não há como negar essas verdades às quais estou aqui me referindo. Você sabe que é verdade. Hoje em dia está difícil pregar a palavra de Deus dentro da igreja. E Tiago, quando ele escreveu no capítulo 1, no versículo 21, o Senhor Jesus disse ali a Tiago, pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. É isso que Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo escreveu. E está aqui registrado para nós. Ele escrevia as 12 tribos que andava dispersa. Extensivamente a nós hoje. Que temos que rejeitar toda a imundícia. Toda a imundícia. E rejeitar também a superfluidade de malícia. Superfluidade que vem de supérfluo. Aquilo que é excesso, aquilo que é desnecessário. Aquilo que é dispensável. Nós temos que rejeitar. E aceitar, receber com mansidão a palavra em nós enxertada. Mas a igreja, os crentes modernos, pastores modernos, eles não aceitam a palavra que lhes foi enxertada. A palavra está dentro dele. A palavra lhe foi
enxertada. Mas eles não aceitam. A igreja moderna, a igreja de hoje, os crentes modernos, eles não aceitam a palavra a eles enxertada. Eles têm rejeitado essa palavra. A palavra que a igreja hoje quer é uma palavra que lhe agrade, uma palavra que lhe comiche, uma palavra que lhe faça mais rir do que chorar, uma palavra que lhe emocione, mas que não lhe leve a converter-se. Mas a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a igreja hoje ela não aceita. Esses crentes modernos de hoje, esses crentes mundanizados, eles não aceitam a pregação da genuína e da verdadeira palavra de Deus. Eles não aceitam. Muitos pastores também não aceitam que se pregue a verdadeira palavra de maneira textual. Não aceita. A palavra que hoje se prega, ela tem que ser não textual, mas ela tem que ser maquiada. Tem que maquiar a palavra para apresentar a igreja, para apresentar aqueles que o ouvem, aqueles que a ouvem. Precisa maquiar a palavra. Hoje não se prega a palavra de Deus como ela é. Não se prega a palavra de Deus de maneira textual. Hoje há muito discursos humanos. Há muita superfluidade de palavras nas nossas igrejas. Palavras que são dispensáveis. Palavras que não têm utilidade. Palavras que não vivificam, que não aviva. Palavras que não convence. Palavra que não converte. Mas são palavras que comicham as pessoas, comicham o pecado nas pessoas. Mas é esse tipo de palavra que os crentes de hoje, os modernos, os mundanizados, querem na igreja, querem que se pregue. É esse tipo de palavra que muitos pastores, e não são poucos, querem que pregue na igreja aonde eles pastoreiam, aonde eles dirigem. É lamentável. Mas a palavra em nós é enxertada. A palavra em nós e é essa palavra que Tiago nos exorta a receber com mansidão, que pode salvar a nossa alma. Pode até vir com outra palavra. Pode até vir com outro discurso. Discursos humanos. Porque hoje em dia não se prega a palavra. Estão pregando sobre a palavra. Mas nós não temos que pregar sobre a palavra. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus, ele está levando o povo à palavra. Eles estão conduzindo o povo à palavra. Mas aqueles que pregam sobre a palavra de Deus, eles estão apenas discursando. Discursos humanos, meramente humanos. E discurso, por mais bonitos que seja,
eles não têm poder para salvar as nossas almas, para salvar as almas das pessoas. Por isso que os nossos cultos têm sido evasivos, têm sido cultos sem línguas estranhas, tem sido culto sem batismo, sem salvação, sem conversão. São meros ajuntamentos, porque não tem mais a palavra. Porque é a palavra de Deus que produz reação. É a palavra de Deus pregada de maneira textual, como ela é, que gera, que produz nas pessoas uma reação, que desencadeia um verdadeiro Pentecoste, um verdadeiro sentimento de quebrantamento, onde ela se derrama na presença de Deus, arrependendo-se, convertendo-se. Mas discursos, palavras bonitas, maquiadas, elas não produzem vida nas pessoas. E hoje se prega mais sobre a palavra do que propriamente pregam a palavra de Deus. É lamentável. Maqueiam-se a palavra, pintam a palavra para apresentá-la ao povo. Como uma mulher que se maquia, como uma mulher que se pinta, como uma mulher que não se apresenta natural, mas ela se maqueia, ela pinta os olhos, pinta a boca, pinta o rosto, pinta o cabelo, pinta a sobrancelha, pinta o cílio. Ela pinta tudo para se apresentar a alguém, para se apresentar à sociedade. É uma mulher maquiada, que não é real a imagem com a qual ela se apresenta. É falsa aquela imagem. Assim estão fazendo com a palavra de Deus. Estão maquiando a palavra de Deus. A palavra desviado hoje é afastado. Se fala muito na palavra afastado. Não se fala mais na palavra desviado nas nossas igrejas. Pode observar o que eu estou dizendo. Estão maquiando a palavra. Porque entre desviado e afastado tem uma diferença muito grande. Você pode se afastar sem se desviar. Mas todo aquele que se desviou, ele está afastado. Porque desviar é tomar outro caminho. É tomar atalho. É não andar mais no caminho verdadeiro. E há muitos crentes, muitas pessoas que não andam mais no caminho de Cristo. Não andam mais em Jesus e se dizem que eles estão afastados. Porque não querem dizer que eles estão desviados. Como a palavra de Deus diz. O próprio Deus diz sobre pessoas que se desviaram. Mas os pastores se acham melhor do que Deus. Muitos crentes se acham melhor do que Deus. Que eles não podem citar a palavra de Deus, aonde está dizendo que se desviou. Porque desde o momento que você não anda mais segundo a palavra de Deus, você está desviado. Se você anda segundo o curso deste mundo, você não está mais andando no caminho que leva para a vida eterna, para o céu, que é Jesus Cristo. Se você deixou de seguir a Jesus, de obedecer a Jesus, de obedecer a palavra de Jesus, você está desviado. Não afastado, desviado.
a pessoa ela pode até se afastar. Afastar é tomar uma certa distância. Mas está andando no mesmo caminho. Está andando na mesma palavra. Isso é se afastar. Mas quando você começa a tomar outro caminho, que não é o caminho da palavra de Deus, aí você desviou, você tomou outro rumo. Mas esta palavra não se fala mais em nossas igrejas. Não se fala mais em nossas igrejas. Pode observar que eu observo muito bem isso. Porque estão maquiando a palavra para agradar as pessoas, para agradar ao público, para agradar a família. Porque não estão mais recebendo a palavra de Deus que uma vez foi enxertada em nós. Palavra esta, em nós enxertada, que nos pode salvar, que pode salvar a nossa alma. É a única palavra que pode salvar o indivíduo, que pode salvar o homem, que pode salvar a mulher, é a palavra de Deus. Somente ela é quem pode salvar a alma do indivíduo. Porque o problema do ser humano não está no corpo, não está no espírito, está na alma, na sede das emoções, dos desejos, da vontade. Então a alma precisa ser salva. Por isso que Tiago escrevendo, ele diz que pode salvar as vossas almas. A palavra que uma vez lhes foi enxertada. E o que é enxertar? Quando se fala sobre enxertar, enxerto, o que quer dizer enxertar? Enxertar ou realizar um enxerto. Vamos usar aqui um exemplo para que entenda com mais facilidade. Digamos que uma pessoa sofreu um acidente e ela precisa de um pedaço de carne na perna. Então os médicos procuram a parte do corpo em que tem mais carne, que normalmente é as nádegas, e dali se tira um pedaço da carne das nádegas do indivíduo e enxerta na perna, no braço. Em muito caso, há rejeição. Em muitos casos, há rejeição. Eu ouvi falar recentemente de um método que se fez em uma pessoa amigo dessa pessoa que me contou, no exército, quando ele servia o exército, um soldado, na hora do treinamento, segurou um peso, além da sua capacidade de sustentar, uma vez que todos os soldados tinham soltado a corda em que todos estavam a segurar, aquele soldado ficou segurando sozinho e ele perdeu
3 dedos da mão. Os médicos lá no exército, segundo esse amigo, ele, para ver se não perdia o dedo, o soldado não perdesse os dedos, fez um furo ao lado da sua barriga e colocou a mão dele lá dentro desse furo, desse corte que foi feito. E esse soldado ficou uns bons dias com uma tipóia e a sua mão dentro da sua barriga para ver se regenerava. Mas houve rejeição. Os dedos da mão começou a ficar preta. Os médicos então rapidamente tirou a mão dele de dentro da barriga, dizendo que se continuasse ele correria o risco de perder a mão. Então acabou perdendo os dedos. Ou seja, houve uma rejeição. Porque embora o nosso corpo é um, porém há certa carne de determinada parte do nosso corpo, que se ela for enxertada em outra parte do nosso corpo, pode até rejeitar. Então enxerto é isso. É tirar de um lugar e levar aquilo para outro. Para outro lugar diferente. Então, às vezes, a incompatibilidade não aceita. A palavra de Deus nos fala do enxerto, do zambujeiro na oliveira. Do zambujeiro na oliveira. E normalmente o enxerto se faz da oliveira no zambujeiro. Mas a palavra de Deus fala do enxerto do zambujeiro bravo na oliveira. E deu fruto. Aí é que está o fenômeno. Aí é que está o fenômeno operado por Jesus Cristo. Porque quando você pega um ramo, você pega o ramo de uma determinada árvore, e enxerta em uma outra, e esse ramo produz, isso é algo fenomenal. Isso é algo fenomenal. Porque quando Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 17, dizendo que nós que éramos zambujeiro, fomos enxertados no lugar de Israel, na oliveira. E esse zambujeiro, que produz frutos ruins, passa a produzir fruto bom.
pegou um ramo do zambujeiro bravo e enxertou na oliveira. Aquele zambujeiro, aquele ramo de zambujeiro que produzia oliva brava, ruim, passa a produzir olivas boas, para produzir um bom óleo, um bom azeite. Só Jesus tem esse poder. Porque normalmente enxerta o ramo da oliveira boa na oliveira ruim. Mas aqui foi invertido. Enxertou foi o zambujeiro na oliveira boa. E aquele zambujeiro ruim passou a dar frutos bons. A palavra de Deus em nós é enxertada. Pegou-se a palavra boa e enxertou ela em nós, que era ruim. Para nós então passar através daquele enxerto a produzir frutos para a vida eterna. Foi isso que foi feito. Nós que somos ruins por natureza, pecadores por natureza, a palavra de Deus foi em nós enxertada. E aquela palavra poderosa, ela produziu em nós algo tão glorioso, tão maravilhoso, que o homem mau, o homem ruim, perverso, ele passa a produzir ações, atitudes maravilhosas, boas, que a sociedade fica admirada e se perguntando: que mudança, que transformação, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela? Foi a palavra de Deus que foi enxertada no zambujeiro bravo. Mas a palavra precisa ser aceita. Ela tem que ser recebida. Mas os crentes não estão recebendo a palavra de Deus. Por isso nós não vemos transformação. Por isso nós não vemos mudanças de atitude, de hábito, de costumes. Nós não vemos mais mudança, transformação nos crentes, regeneração. Não há mais regeneração nos crentes na igreja. As suas práticas, suas atitudes, seu modo de vida, nada difere daqueles que não são crentes. Não há mudança, não há o que ver de mudança, de novidade em muitos crentes hoje dentro da igreja, porque a palavra neles enxertada não foi aceita, não foi recebida. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Assim como uma determinada parte do corpo pode rejeitar um pedaço de carne do mesmo corpo. Ou diferente. Há pessoas que recebem o implante de um rim doado por uma outra pessoa e depois de alguns dias há rejeição. Não aceitou. Aí precisa tirar. Precisa tirar, porque o corpo daquela pessoa não aceitou aquele órgão doado. O corpo rejeitou. É o que os crentes estão fazendo hoje com a palavra de Deus. A palavra que uma vez lhes foi enxertada, eles estão rejeitando. Por isso não há fruto para a vida eterna. Por isso nós não estamos vendo fruto bom na igreja.
uma onda de vaidade, de sensualidade, de carnalidade, e não se pode pregar contra, não se pode falar condenando tais práticas que os pastores modernos, mundanos, eles não aceitam que se pregue. É isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas, no meio evangélico, no meio cristão. Por isso nós não estamos vendo fruto bom. Não estamos vendo frutos para a vida eterna. E sim para a condenação eterna. Porque, irmãos, o mundo está dentro da igreja. O mundo está sendo trazido pelos pastores para dentro das igrejas. Quer por eles mesmos ou por outros, porém com seus consentimentos. Porque eles não pregam contra o mundo e nem aceita que se pregue. Há pastor que diz que aqui quem prega sou eu. Se eu não pregar contra isso, ninguém deve ou pode pregar. Porque eles tornaram-se donos da igreja, senhores da seara. Então hoje em dia, há uma rejeição da palavra de Deus dentro da igreja. De maneira que, assim como no texto que nós lemos, João 6, 66 a seguir, todos foram embora. Quando Jesus pregou a palavra verdadeira. Inclusive é o tema dessa mensagem. Todos foram embora. Não quiseram aceitar o enxerto da palavra de Jesus neles. Quando Jesus lhes disse, após a multiplicação do pão, após comerem, se saciarem, se fartarem, Jesus dizendo que aquele que não comesse da sua carne, nem bebesse do seu sangue, não teria comunhão com ele. Todos foram embora, não queriam ter comunhão com Jesus. Eles queriam comer, beber, se fartar. Eles queriam milagre, cura. Mas eles não queriam ter comunhão com Jesus. Porque quando se fala em comunhão, fala em andar junto. Nem o mesmo caminho, nem o mesmo pensamento, nem o mesmo sentimento, nem o mesmo desejo. Quando fala em comunhão, se fala em os dois está de comum acordo. Está em comum acordo. Comunhão. Munhão unânime, munhão junta. Comunhão junta. Mas eles não queriam comunhão com Jesus. Eles não queriam falar a língua de Jesus. Pensar como Jesus. Olhar como Jesus. Vestir-se como Jesus. Ver como Jesus. Falar como Jesus. Inspirar como Jesus, cheirar como Jesus, andar como Jesus. Eles não queriam. Mas eles queriam comer, beber, vestir, saúde. Por isso andava com Jesus. E hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. As nossas igrejas estão da mesma forma, da mesma maneira. Os crentes não querem comunhão com Jesus. Eles falam em Jesus. Eles cantam sobre Jesus. Eles pregam sobre Jesus. Eles choram, eles adoram.
mas eles não querem ter comunhão. Quando se fala em comunhão com Jesus, os crentes não querem. Eles correm, eles vão embora, eles saem fora, eles não aceitam, eles esperneiam, eles esbravejam, eles gritam, porque eles não querem comunhão com Jesus. A igreja moderna de hoje, essa igreja mundanizada, essa igreja carnalizada, ela não quer ter comunhão com a palavra de Deus, ela não quer ter comunhão com Jesus Cristo, ela não quer ter comunhão com Deus. Não quer. Por isso eles não aceitam a palavra que a eles foi enxertada. Eles rejeitam a palavra. Mas é essa palavra que a igreja está rejeitando. Pelos prazeres mundanos, pela vida mundana. É essa palavra que foi enxertada no crente, na mulher, no homem, que lhes pode salvar as vossas almas. Outras palavras, por mais bonitas, que são meros discursos de pregador, de pastores, dentro das nossas igrejas, maquiada, pintada, não textual, não natural. Essa palavra não tem poder de salvar, ela não tem poder de libertar, ela não tem poder para curar, ela não tem poder para dar a vida. Essas palavras são meros discursos humanos, preparados segundo a ótica, a mentalidade do homem humana, como agradar o povo, como agradar a igreja e não agrada a Deus. Mas Tiago, ele ordena, ele manda, amando de Jesus, o Senhor da igreja, que nós devemos rejeitar, não a palavra, não a palavra, devemos rejeitar, não a palavra, mas rejeitar a imundícia, e a superfluidade de malícia. É essa a recomendação que nós devemos acatar e cumprir. Rejeitar não a palavra, mas rejeitar a imundícia e a superfluidade de malícia. Mas receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. Mas estão rejeitando a palavra, estão recebendo a imundícia, estão recebendo a malícia na igreja. Crentes imundos, maliciosos, cheios de malícias, na sua forma de vestir, de se apresentar nos seus corpos na igreja, na rua, cheio de malícia, maliciosos, maldosos. É isso que estão recebendo. E isso é do mundo. Estão recebendo a imundícia e a malícia do mundo em si, em seus corpos, dentro da igreja. E rejeitando a palavra de Deus, a qual pode salvar as vossas almas. Irmão, isso é fato. Isso é verdadeiro.
Você sabe que é verdadeiro isso que eu estou falando aqui. Você sabe que é a verdade o que eu estou falando aqui. Nós vemos malícia na maneira de vestir, malícia na maneira de andar, malícia na maneira de assentar. Nós vemos malícia, maldade, que é coisa supérflua. E quando se fala de imundícia, que somos ordenados a rejeitar, estamos falando de pecado, porque imundícia é sinônimo de pecado, de iniquidade, de pensamento maus. Estamos falando de mentiras. Estamos falando de adultério. Estamos falando de engano e etc. Quando se fala em rejeitar toda a imundícia, estamos falando disso aí. E isso é o que está dentro das nossas igrejas. Isso é o que está no meio evangélico. Isso é o que está no meio cristão. Nos dias de hoje. E aumentando a cada dia mais, fazendo-se necessário como nunca, pregar a palavra de Deus de maneira textual, como ela é, para combater essas imundícias, essas malícias dentro das nossas igrejas, no meio cristão, no meio evangélico. Mas não estão fazendo isso e nem querem fazer isso. Estão rejeitando a palavra em nós enxertada. Está havendo uma rejeição em massa da palavra de Deus nas igrejas, nos crentes. A palavra enxertada está recebendo a rejeição por parte das igrejas evangélicas, por parte dos crentes, por parte do chamado evangélico. A palavra está sendo rejeitada por eles. Eles não querem a palavra de Deus. Eles não aceitam a palavra de Deus. Por isso, estamos vendo uma onda de pecado, de iniquidade, de pensamentos maus, de mentira, de adultério e de engano dentro das nossas igrejas evangélicas. Porque estão recebendo a imundícia e a malícia, e estão rejeitando a palavra de Deus. A igreja, repito, a igreja de hoje, os crentes de hoje, os pastores de hoje, eles não aceitam a palavra enxertada. Eles estão rejeitando a palavra enxertada. Estão aceitando e abraçando a imundícia e a malícia em suas vidas dentro das igrejas. Isso é fato inegável. Por isso que eu disse que nunca foi fácil pregar.
Já falaram para mim uma vez que se eu não mudasse a minha maneira de pregar, eu não ia pregar em lugar nenhum. Já falaram isso para mim. E quem me falou foi um presbítero. Porque eu preciso deixar de pregar textualmente. Eu preciso maquiar a palavra. Eu preciso fazer um discurso próprio que agrade a igreja, que agrade as pessoas. Porque pregar a palavra de Deus de maneira textual, você não agrada. Você não vai agradar. Você não vai agradar. Porque enquanto Jesus estava multiplicando pão e peixe, enquanto Jesus estava dando ao povo o que eles queriam, não o que eles precisavam, porque entre o que você precisa e o que você quer, também tem uma diferença grande. Porque querer, nós queremos tudo. Mas quando fala em precisa, é só aquilo que se precisa no momento. No momento. Então, enquanto Jesus estava dando ao povo o que eles queriam, a multidão estava com Jesus. E era uma multidão grande. A multidão estava com Jesus pelo deserto, com chuva, com frio. A multidão acompanhava Jesus. Quase 5.000 pessoas. É o número de pessoas que qualquer pastor queria estar pastoreando. É o número de crentes que qualquer pastor de qualquer igreja gostaria de ter. Porque esses quase 5.000 pessoas, cada um trouxesse em cada culto R$1, só aí seria R$5.000 por culto. Então era o número de pessoas que nenhum pastor queria perder. Nenhum pastor queria que fosse embora. R$1 por cada pessoa de oferta. Hoje se fazem aí 4, 5 cultos por dia. Imagina 5.000 pessoas, cada um dando R$1 de oferta. É muito dinheiro, irmão. É muito dinheiro para um pastor querer perder essas pessoas. Mas enquanto Jesus multiplicava pão e peixe, enquanto Jesus curava seus corpos doentes e enfermos, esses quase 5.000 estavam com Jesus. Acompanhava Jesus para todos os lugares em que Jesus fosse. Mas quando Jesus se colocou a pregar a sua palavra, a palavra que eles precisavam, a palavra
que pode salvar as almas deles. Eles não quiseram. Eles não quiseram. Quando Jesus começou a falar que ele foi enviado por Deus e que ninguém podia vir a ele se o Pai não o trouxesse. E ele começou a falar que ele era o pão da vida. Que ele era o pão que desceu do céu. Que ele era o pão vivo. Veja bem, o pão da vida, o pão que desceu do céu, que ele era o pão vivo, e que aquele que dele comesse não morreria. Aí começou a confusão. Aí começou a confusão. Aí aqueles quase 5.000 pessoas, começou a confusão. Jesus criou uma confusão. Falar que ele era o pão do céu. Falar que ele era o pão vivo que desceu do céu. Falar que ele era o pão da vida. E que aquele que comesse dele viveria para sempre. E que esse pão era a sua carne. Aí começou a confusão. E ele ainda disse que aquele que não comesse a sua carne e não bebesse o seu sangue, não teria vida em si mesmo. E aquele que comesse a sua carne e bebesse o seu sangue, tem a vida eterna. E ele ressuscitaria no último dia. Aí a confusão estava feita. Criou a confusão. E o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disse: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Foi isso que disseram. Os seus discípulos. Aqueles que eram discípulos dele. Veja bem. Os seus discípulos. Os seus seguidores. Foi que ouvindo Jesus falar isso, essa doutrina de comunhão esta, pelo comer do pão e o beber do suco de uva,
o suco de uva. Era pela palavra e pelo louvor que essa comunhão é mantida. Os seus discípulos, achou duro o discurso e difícil de ouvir, rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra que neles foi enxertada. Quando se fala em ter comunhão, irmão, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, isso fala de tomar a vida de Jesus, de viver a vida de Jesus, de ser como Jesus, de se identificar com Jesus, como Jesus. E isso fala de separação do mundo, renúncia. E é o que os crentes não querem, irmão. É o que os crentes não querem hoje. Os crentes modernos de hoje, eles não querem ter comunhão com Jesus. Eles estão rejeitando a palavra de Deus neles, na igreja enxertada. Quando se fala em comunhão, se fala em andar com Deus. Em andar como Deus. Mas os crentes, a igreja de hoje, ela está tão mundana, está tão mundanizada, em vez de evangelizada, que os crentes andam como o mundo, que não há mais diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Não há mais diferença entre o justo e o ímpio. Não há mais. Não se sabe mais quem é crente, senão pelo falar, eu sou crente. Aí corre o risco de quem verdadeiramente conhece o que é ser crente e como é ser crente e o que é ser crente dizer, não parece. Porque não parece mesmo. Porque ser crente tem diferença em relação a ser do mundo. Tem diferença. Crente é conhecido pelo corpo, pela alma, pelo espírito. O crente ele é conhecido pelo mundo. O mundo conhece e sabe o que é ser crente, como é ser crente. Quem é crente, o mundo conhece. De maneira que quando alguém que está vestido igual a ele, está como ele, diz que é crente, o não crente diz, não parece. Você não parece crente. Eu conheço o que é crente. Eu conheço o que é ser crente. Eu tenho família que é crente e ele não anda assim. Ele é diferente, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Isso é comunhão. Isso é ter comunhão com Deus, com Jesus. Pelo comer da sua carne e o beber do seu vinho. Por isso que Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo de número 16, Moisés, ciente do que era ter comunhão com Deus, do que é ser como Deus, andar com Deus, que Moisés disse para Deus: acaso não é por andar tu conosco
E separado seremos eu, o pastor, primeiramente, e o teu povo, de todo o povo, o mundo, que há sobre a face da terra. Isso fala de comunhão, de ter comunhão com Deus, com Jesus, de andar como Ele, andar com Ele, não andar mais segundo os seus pensamentos carnais, supérfluo, mundano, vaidoso, carnal, sensual, não! Ter comunhão com Deus é andar com Deus nos passos de Deus. Por isso que Moisés diz, não é por acaso tu andar conosco. Não é por tu andar conosco, Deus. E separados seremos eu, o pastor, primeiramente. Pois a igreja é o retrato do seu pastor. A igreja reflete o seu pastor. Você olha para a igreja, você sabe quem é o pastor que lidera, que dirige, que pastoreia ela. Porque a igreja é o retrato do seu pastor. Então Moisés disse, não é por andar tu conosco, não é por estar tu conosco, não é por ter tu enxertado a tua palavra em nós, que seremos eu e o teu povo, separado de todo o povo, o mundo, que há sobre a face da terra. Tem que ser separado, irmão. Não temos comunhão com o mundo. Não temos comunhão com as coisas mundanas. Não temos comunhão com o sistema mundano, com o modo de vida mundano. O nosso modo de vida agora é a palavra, é segundo a palavra. Porque Deus anda conosco, Deus nos tomou para andar conosco, para andarmos com Ele. Por isso ele disse para Abraão em Gênesis, no capítulo 16, Abraão, no capítulo 17, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença, Abraão, e ser perfeito. Não é por andar tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Mas os crentes de hoje, eles não querem isso. Eles querem andar com Deus, quer que Deus ande com eles. E eles andem com o mundo. Parceria com o mundanismo. Deus não aceita, irmão. Deus não aceita. Estou enganado quem pensa que o silêncio de Deus é uma aceitação desse modo de vida mundano, sensualista, carnal, que se vive hoje nas igrejas, dentro das igrejas, como crente. Estou enganado quem pensa que o silêncio de Deus é um sinal de que Ele está se agradando e aceitando. Não! O silêncio de Deus é um sinal de acabou, de que Ele foi-se de dentro de muitas igrejas evangélicas e acabou. Deus foi-se de dentro de muitos crentes. Foi-se a glória de Deus de dentro de muitas igrejas evangélicas. Só há um nome de evangélicas,
Mas não tem nada do Evangelho de Jesus Cristo nessas igrejas, nesses crentes modernos, mundanizados. Aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, nós lemos que Jesus partindo para as bandas de Tiberíade, uma grande multidão o seguia, quase 5.000 pessoas, por causa dos sinais que operava sobre os enfermos. Essa era a única razão pela qual aquela grande multidão demonstrou seguir a Jesus. Essa era a única razão, o único motivo pela qual aquela grande multidão de quase 5.000 pessoas estava seguindo a Jesus. Hoje não é diferente. Multidões e multidões. No vale da decisão. Não se decide qual a razão de seguir a Jesus. É de querer ir para o céu ou por causa daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele tem feito, que ele tem operado. E Jesus, quando viu aquela multidão, ele se compadeceu, preocupado por estarem com ele tanto tempo, sem comer. E ele encarregou os discípulos para sustentá-los. Mas na verdade Jesus fez isso para provar os discípulos. Para ver como que eles reagiam, como que eles procediam. Porque Jesus sabia o que fazer, o que ia fazer, mas ele, quando disse, dai vocês de comer a eles, os discípulos achou impossível eles dar de comer para quase 5.000 pessoas. Foi quando então Jesus, perguntando o que tinha, apresentou o menino com 2 peixes e 5 pães. A multidão, vendo que Jesus multiplicou 2 peixes e 5 pães, e foi o suficiente para sustentá-los, e ainda sobrar 12 cestos. Logo queria fazer Jesus rei. Mais do que depressa queria fazer Jesus rei. Espera aí, esse homem, ele tem que ser o nosso rei. Ele cura as enfermidades, as doenças. E com 2 peixes, 5 pãezinhos, orando, ele multiplicou isso e deu para sustentar quase 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Esse homem tem que ser feito o nosso rei. É o que acontece hoje nas igrejas, né, irmão? É o que acontece hoje nas igrejas, quando se olha o irmão, a irmã, pelo tamanho do dízimo que ele dão. Quer ele sozinho ou quer pelo número de família que tem na igreja. Porque se tem 5 famílias da mesma família, tem 10 membros da mesma família que todos dizimam, o dízimo com certeza é grande.
Não é verdade? Logo o pastor já faz desse irmão, dessa irmã, um cooperador, uma cooperadora. Já lhe dá logo cargo. Já lhe coloca logo em posições dentro da igreja. Isso é fazer das pessoas um mini-rei. Por aquilo que eles fizeram, fazem. É como aconteceu aqui. Queriam logo depressa fazer Jesus rei. Jesus, mais do que depressa, fugiu para o monte. Fugiu da multidão. Hoje, os crentes abraçam quando o pastor lhe quer fazer rei, rainha. Não sabendo da responsabilidade que é, do valor que é ser obreiro, estar como cooperador, estar à frente de um trabalho na casa de Deus. Mas a briga é grande, o puxa-tapete, o entrega o outro, queimando o outro diante do pastor, para ver se fica no lugar, no desejo de serem minis rei, minas rainha, dentro da casa de Deus. Jesus então vai para Cafarnaum. A multidão que comeram e se fartaram e o queria fazê-lo rei, começaram a buscar a Jesus. Cadê ele? Cadê o nosso mestre, aquele que multiplicou os pães, curou? Começaram a buscar a Jesus. Mas buscava Jesus não pelos sinais que viram Jesus fazer. Eles não buscavam Jesus pelos milagres, pelas curas que Jesus fazia. Porque até então eles não queriam fazer Jesus rei. Jesus curava, Jesus fazia milagre, operava maravilha. Mas parece que eles não davam muito valor para as operações de maravilhas que Jesus fazia. Mas quando Jesus multiplicou os 2 peixes e os 5 pães, que deu para sustentar quase 5.000 pessoas, sobrando ainda 12 cestos cheios, aí eles queriam fazer Jesus rei. Aí eles se prontificaram a fazer de Jesus o seu rei. Jesus fugiu. Aí eles passaram a buscar Jesus. Mas buscar pelo pão. Buscar pelo que comeram e se fartaram. Jesus então os adverte a trabalharem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, que só Ele dá, a sua palavra. O verdadeiro pão pelo qual devemos batalhar, lutar, é a palavra de Deus. É a palavra em nós enxertada. É a palavra que, se nós recebermos com mansidão, essa palavra pode salvar as nossas almas. Glória a Deus. É esse pão que nós temos que lutar, pelo qual nós temos que batalhar. A palavra de Deus em nós enxertada, a qual hoje os crentes, a igreja, estão rejeitando a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus está sendo rejeitada pela igreja. A multidão desejosa em saber qual era a obra de Deus
e como executá-la, Jesus disse que a obra de Deus pela qual deveríamos trabalhar, o buscando, era crer nele, a quem Deus o enviou. Mesmo diante dos sinais que eles viram Jesus fazer, quando advertido por Jesus a buscá-lo como aquele que Deus enviou, mostraram que realmente seguiam a Jesus não porque criam nele, e sim por estarem certos que estando com Jesus, todas as necessidades materiais seriam saciadas. Pois quando dito que ele era o que Deus enviou, pediram para ele lhes fizesse um sinal, para que eles crescem nele e buscando com que Jesus lhes desse novamente o que comerem. Você entendeu, irmão? Você entendeu, meu amigo? Mesmo Jesus tendo feito tantos milagres, sinais, maravilha, multiplicado os 2 peixes e os 5 pães, eles querendo fazer Jesus rei, Jesus foge. Porque a intenção deles não era seguir a Jesus pelos milagres, pelos sinais, pelas maravilhas, e sim porque eles comeram e se fartaram e sabiam que estando com Jesus, as suas necessidades materiais seriam sempre supridas. E Jesus os advertindo a buscar a ele, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida. Eles pedem a Jesus para fazer-lhes um sinal. Olha que coisa. E o sinal que ele queria que Jesus fizesse, para que realmente mostrasse que ele veio de Deus e que eles o tinham que buscar como o enviado de Deus, era fazer uma outra multiplicação de pão e peixe para que eles comessem, porque estavam com fome. E usaram Moisés e o maná lá no deserto, querendo dizer que pão por pão Moisés também tinha dado aos seus pais. Olha só. E assim lhes pede um sinal, querendo dizer que aquilo ali não foi nada, a multiplicação de pão não foi nada. Olha que coisa, queria fazer Jesus rei por causa da multiplicação dos pães. Mas quando exortados e advertidos por Jesus, agora ele se justifica em Moisés, dizendo que Moisés também deu aos seus pais o pão o maná lá no deserto. Então, pão por pão Moisés também lhes deu. Aí pede para Jesus um sinal. Aí Jesus então fala para eles que o que eles comeram foi o pão que perece, mas ele é o pão do céu que dá vida ao mundo, mas não lhes deu sinal. Jesus não deu o que o povo queria, mas ele falou o que o povo precisava ouvir. A multidão vendo, se frustraram.
vendo-se frustrada diante da recusa de Jesus de lhes dar mais pão e peixe, e ouvindo que ele era pão que desceu do céu, e quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tinha parte com ele, se escandalizaram olha que coisa. Se escandalizaram nele e todos o abandonaram, indo-se embora, dando-lhe as costas, ficando apenas os 12 fiéis, os 12 discípulos. A multidão foi embora, irmão. Quando foi enxertada a palavra verdadeira neles, eles rejeitaram a palavra que podia lhes salvar as almas. Porque eles queriam era o material, eles queriam o que concernia ao corpo, ao que perece, e não a vida eterna que Jesus tinha para lhes dar. E aí há lições nesse acontecimento. Primeiro, nem sempre Jesus nos dá o que queremos. O povo queria comida. Jesus ofereceu a si mesmo. Jesus não precisa suprir as nossas vontades. Às vezes nos irritamos porque por querer um Cristo que se adapte a nós. Mas devemos estar dispostos a nos adaptar à sua vontade. E é aí que está a dificuldade da igreja hoje, é aí que está a dificuldade dos crentes, dos chamados evangélicos modernos, mundanos, carnais de hoje. Eles querem que Jesus se adapte a eles, mas eles não querem se adaptar a Jesus, eles não querem se adaptarem à palavra de Jesus, eles não querem, irmãos. A igreja de hoje não quer se adaptar a Jesus, ela está se adaptando ao mundanismo hoje em dia. Segundo, Jesus recusou-se a atrair a multidão pela comida. Mesmo hoje, muitas igrejas tentam fazer as pessoas virem com atrativos carnais. Muitas igrejas, para atrair as pessoas para si, oferecem diversão, recreação, escola de ensino secular, creches, eventos sociais, fazem da igreja cinema. Nos dias que não tem culto, os templos se tornam cinemas com pretexto de filmes evangélicos. Tudo isso para atrair as pessoas. Porque a palavra não tem mais atraído as pessoas. A palavra não é mais a razão, o motivo pela qual as pessoas sejam atraídas a Jesus. Precisa de coisas mundanas dentro das igrejas. Precisa de invencionismo dentro das igrejas para atrair as pessoas. E é o que muitas igrejas estão fazendo. E isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. A igreja foi designada a pregar o evangelho do reino. Mas estão pregando o mundanismo para atrair as pessoas. Jesus não teria tomado parte disso. Como não toma? Jesus atrai as pessoas a si, por ele mesmo,
e por suas palavras, não com comida grátis e jogos de divertimentos. Terceiro, seguir a Jesus nem sempre é muito popular. Um dia os 12 eram os melhores amigos do homem mais popular do país. Em outro dia, estavam ao lado de alguém que tinha sido abandonado por todos. Barrabás. Nem sempre é popular, irmão. Nem sempre é popular seguir a Jesus. Nem sempre. Lamentavelmente. Deve ter sido difícil para os discípulos manter sua lealdade quando todas as pessoas estavam abandonando a Jesus. Quase 5.000. Os discípulos olharem assim e ver todos indo embora. E só ficar eles. Difícil, não, irmão? Você ter 5.000 membros na igreja, tirando por cada culto R$5.000. Mas você saber que essa multidão estava ali apenas pelo divertimento, por aquilo de diversão, pastor, que você oferece, e não pela palavra que lhes pode salvar as vossas almas. Você saber, pastor, que eles estão ali, mas vão para o inferno no final, porque você não está pregando a eles a palavra verdadeira que pode salvar a vossa alma, mas você está dando a eles para os manter aí na igreja diversão, divertimento, coisas mundanas. De repente você vê a multidão indo embora. Somos fiéis a Jesus quando ele não está muito na moda? Uma vez que a onda hoje está na moda. E a moda, em muitas vezes, é avessa a Jesus e ao Evangelho. Não é fácil ser crente, irmão. Nunca foi fácil ser crente. Está sendo hoje por causa do mundanismo em que os crentes vivem, com que os crentes estão vivendo, estão em parceria. Por isso que hoje é fácil ser crente. Todo mundo é crente, toda a igreja é de crente, por causa do mundanismo que está nela, dentro dela hoje em dia. Mas nunca foi fácil ser fiel a Jesus. Porque nem sempre está na moda seguir a Jesus. E hoje a onda está na moda. E as igrejas estão na moda. Os crentes estão na moda. O vestido dos crentes está na moda. Os cultos estão na moda. Hoje a igreja toda, tudo na igreja está na moda, segundo a moda. Mas a moda, às vezes, ela é avessa a Jesus e ao Evangelho. Precisamos tomar cuidado. A moda, hoje, ela é avessa a Jesus e ao Evangelho. Jesus, então, vendo os 12, e Pedro percebendo que a multidão foi embora,
Os discípulos, percebendo que a multidão foi embora, porque Jesus enxertou nele aquela palavra de comunhão, de vida única, de uma vida que abandonasse o mundo. Eles disseram para Jesus que a multidão foi embora. Eles chegaram para Jesus, querendo pedir para Jesus dar uma amenizada, querendo pedir para Jesus pegar leve, não ser tão duro, não ser tão radical. Ora, irmão, o diabo é radical conosco. Que um tio que você esquecer, o diabo pega. Mas os discípulos foram falar com Jesus dessa forma. Eles foram falar a Jesus dessa forma. Porque quando perceberam a palavra de comunhão, a palavra enxertada que pode salvar as almas deles, eles a rejeitaram. Aí começaram a murmurar entre eles que o discurso foi duro. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir um homem como esse? Quem pode ouvir um pregador como esse? Ele tem um discurso duro. Não é o discurso que é duro não, irmão. É os crentes que são mundanos, são carnais, são sensuais, são dados aos prazeres dos seus sentidos mundanos e carnais. Deus não dá palavra além de que nós não possamos suportar, irmão. A palavra de Deus, ela é comedida. Ele não dá nada além da capacidade de nós suportar. Mas a amizade do mundo faz com que o crente ache a palavra dura. A palavra não é dura não, irmão. Irmão, você que é mole. Jesus, percebendo que eles estavam murmurando entre si, até os discípulos murmuraram da palavra de Jesus, da palavra do pastor. Foi então que Jesus chegou para os discípulos e Jesus dizendo que tinha falado para eles. Jesus tinha falado para eles. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 44, Jesus tinha falado que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. E quando a multidão vai embora e fica só os 12, e os 12 começam a murmurar, achando ruim, achando duro a doutrina, a palavra de Jesus, até dizendo que ninguém poderia ouvir um pregador como esse. Os pregadores hoje em nossas igrejas, eles são selecionados, viu? Eles são selecionados, primeiro se faz um levantamento, não de como ele vive, de como ele é na sua vida secular, mas de como ele prega e o que ele prega. O levantamento que os pastores de igreja hoje fazem com relação aos pregadores que eles querem convidar na sua igreja, não é se eles têm 2 mulheres, não é se eles têm amante, não é se eles vivem uma vida dissoluta, depravada, não. A preocupação dos pastores com os pregadores que eles convidam é com o que ele prega e como eles pregam, viu? Essa é a preocupação hoje. Então um pregador como Jesus
não pregava na igreja desses pastores modernos e mundanizados de hoje. Jesus não pregava em suas igrejas. Jesus não era um pregador convidado em suas igrejas. Não era. Não era. Então Jesus, vendo eles murmurar, Jesus então fala para os discípulos. Aqui no capítulo 6, no versículo 65, Jesus disse: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha que coisa. A multidão foi embora e depois, quando ele falou isso, os discípulos também foram embora. Aí Jesus olha para os 12 e fala para eles: quereis vós também retirar-vos? É onde Simão Pedro toma a palavra e, como que falando por todos, diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz para os 12, de um deles: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. É um diabo. Não é o diabo. É um diabo. Tem se feito como um diabo. E isto dizia de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de trair, havia de entregar, e era um dos 12, mas estava lá entre os obreiros, no ministério de Jesus. Jesus lhe dando a oportunidade de se arrepender, de se converter. E ele não se arrependeu, não se converteu e fez o que nós sabemos e conhecemos, qual foi o fim de Judas, tristemente. Mas que possamos dizer como João Batista: importa que ele cresça. Importa que ele cresça. E que eu e que nós diminuamos. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos sustentar. E entender que Jesus tem as palavras da vida eterna. E esta é a palavra que, como disse Tiago, foi em nós enxertada. E que muitos têm rejeitado. Porque a rejeição de um enxerto pode ser de imediato ou pode ser a longo prazo. E o que está acontecendo com muitos crentes é que eles estão hoje, pelas inovações das igrejas, pelo modernismo mundano, e esse entrando dentro da igreja, eles estão agora rejeitando a verdadeira palavra de Deus, a qual lhes pode salvar a vossa alma. Tristemente, é o que está acontecendo na igreja evangélica, no meio evangélico, entre os cristãos, entre os crentes, lamentavelmente. Estão rejeitando a palavra, estão indo embora da presença de Jesus. Estão dentro do templo, dentro da igreja, nas atividades, mas já foram embora de Jesus há muito tempo, dando-lhe as costas, não aceitando a sua palavra, a palavra que pode salvar as vossas almas. Querido, Deus vos abençoe. Obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.